Alunos, vamos falar hoje aqui especialmente do capítulo de Geometria Especial de Posição, tá? Gostaria de esclarecer que esse capítulo é um capítulo mais de discussão, de visualização, de entender as posições de ponto, retas e planos entre si e entre eles, né? Então, entre si que eu falo entre ponto e ponto, reta e reta, e depois também reta e plano, ponto e reta, né? Entre eles todos. Então, é um capítulo que não tem cálculo, é só para a gente passar e visualizar. Então a gente pede que vocês tenham também aí livros em mãos, né? Uns livros, tá? Um só é pouco, é bom ter mais de um para que você possa acompanhar, ler no livro e entender as posições. Eu fiz os desenhos aqui, na maioria à mão mesmo, tá? Não fiquei nem usando muita régua, é só para entender as posições entre os entes da geometria. Correto? Peço a vocês que ainda não conhecem o meu canal, que se inscrevam no canal, que visitem o meu blog, né, o blog do Professor Matusalém, professormatusalém.blogspot.com, tá? E acompanhem todas as aulas. Então são aulas que a gente vai apenas mostrar e discutir. Então, serão aulas até bem rápidas, tá? Que vão falar da geometria espacial de posição. Correto? Muito bem. Tudo muito simples. Então, olha os conceitos básicos, né? Então a geometria que a gente trabalha, a geometria euclidiana, ela trabalha com o ponto, a reta e o plano, correto? E aí todos vão se interrelacionar, né? Já de cara a gente já sabe que a reta, né, ela é formada por infinitos pontos dispostos em linha reta, né? O plano é formado por infinitos pontos, né, formando assim o que nós chamamos de plano. Lógico que uma reta, nós nunca teremos como desenhar uma reta infinita, não existe uma reta infinita no espaço, né, porque todas as retas que utilizamos, elas terminam, são segmentos de retas, né, e o plano é a mesma coisa, são só pedaços que a gente trabalha, mas a ideia, o conceito fala que é infinito, tá bom? Depois então de reta, a gente já entra em semi-reta. Então o que será a semi-reta? Ela vai ter um início e não vai ter fim, correto? Opa, tem R aqui não. Então ela vai de A até o infinito, ou de B até o infinito em qualquer direção, tá bom? Então, veja que são sempre conceitos, né? Posso colocar o R sim aqui, correto? Isso. Ó, ela vai de A até R ou de B até R', ou tanto faz. Semiplano, né? Quando que eu destaco um semiplano, como a gente tem aqui embaixo? Dentro de um plano, apesar de ser limitado aqui, tá? Esse plano é infinito, tá? Então quando eu pego uma reta e essa reta ela vai seccionar o plano, né? Eu até vou usar o termo dividi-lo ao meio, mas necessariamente, né, eu não sei aonde que é o meio, já que o plano é infinito. Não sei se vocês estão acompanhando a ideia, tá? Então ela pode passar em qualquer ponto, e qualquer ponto que ela passar, ela estará dividindo o plano ao meio, porque tem de um lado e do outro dessa reta, e dividindo o plano assim em α1 e α2, correto? Tá vendo? É muito ideia aqui. Aqui a gente está trabalhando com ideias. Espaço e semi-espaço. Então, se você imaginar o plano como essa folha que eu acabei de tirar, correto? O que você tiver acima dela é um semi-espaço, abaixo dela é outro semi-espaço. E o abaixo dela não termina na minha mesa, não. É para baixo infinitamente. Tá? Então, o desenho aqui tenta representar isso. Ó. Tá vendo? A setinha para cima significa que a área aqui em cima é uma parte do espaço e o que tiver abaixo do plano é a outra parte. Então o semi-espaço é 1 e o semi-espaço é 2, aqui indicando a parte de baixo. Tá? E aí vem alguns postulados, tá? Que são situações entre ponto, reta e plano, né? Que ao se combinar formam propriedades, por exemplo. Tá? Então existem no espaço infinitos pontos, retas e planos. Postulado fundamental. Postulado da reta. Primeiro, chamado postulado da existência.
em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Então, na reta são infinitos pontos e em volta dela também infinitos pontos. Postulado 2, da determinação. 2 pontos distintos determinam uma reta. Com certeza, se você marcar no espaço 2 pontos em qualquer lugar, por esses 2 pontos só vão passar uma reta. Beleza? A reta R também pode ser indicada por AB, com setinha para os dois lados, tá? Que são 2 pontos da reta R. Não é qualquer AB, não. Tem que ser pontos da reta R. Tá? Pontos pertencentes a uma mesma reta são chamados colineares. Então já vem informações. Porque logo depois desse capítulo a gente entra em geometria espacial métrica. E lá na geometria espacial métrica a gente começa a usar essas nomenclaturas, tá bom? Postulado 3. Por um ponto, tá o ponto aqui, passam infinitas retas. Então vou chamar aqui de ponto P. Então passa a reta, não só no plano, para todo lado, tá? Começa a se cruzar aqui, ó. Eu não consegui fazer, mas supondo ali que eles estão se cruzando, ó, por um ponto ali passam infinitas retas, correto? Então, mais um postulado. Postulados agora do plano. Postulado 1, da existência. Em um plano e fora dele existem infinitos pontos. Então existem infinitos pontos no plano e existem infinitos pontos em cima do plano e abaixo do plano. Da determinação, e esse a gente vai usar muito. Para que a gente determine um plano, eu preciso de 3 pontos distintos, não colineares. Eles não podem estar em linha, tá? Porque se eles estiverem colineares, eles formam uma reta e não determinam um plano. Então, para determinar um plano, eu preciso de 3 pontos não colineares, como esses aqui, tá? Então, se formou aí um triângulo, eu consigo determinar um plano, tá? Observação. O plano alfa pode ser indicado por PLABC. Então, é um outro tipo de notação, tá? Normalmente, no dia a dia, a gente acaba usando alfa, mas aqui a gente vai estar variando entre essas duas notações para que vocês possam saber que a gente pode utilizar. Pontos pertencentes ao mesmo plano são chamados coplanares. Beleza, tá vendo? Nomenclatura pesada. Postulado 3, da inclusão. Se 2 pontos distintos pertencem ao mesmo plano, então a reta determinada por eles está contida no plano, com certeza. Se eu tenho 2 pontos e por 2 pontos eu passo uma reta, se os 2 pontos pertencem ao plano, a reta também vai estar nesse plano. Pronto, acabou, né? Com certeza. Postulado 4. Por uma reta passam infinitos pontos. Então imagine a reta que passa um plano assim, outro meio para cá. Tá vendo? Eu tentei fazer um desenho aqui, é difícil fazer esse desenho, tá? Mas imagine aqui, ó, por essa reta R, tá passando o plano gama, o plano beta, o plano alfa e mais 1 milhão de planos que cortam exatamente passando aqui na reta R, tá bom? Então tá aí essa primeira aula falando dessa nomenclatura, tá? É um pouco pesada, mas vocês vão acompanhar pelos livros. A gente precisa saber, se a gente vai estudar um assunto, a gente precisa saber a nomenclatura e saber as relações entre os elementos, né, deste assunto. Então nosso assunto é um assunto agora muito importante, que é a geometria, né? Lembrando que nós estamos focando aqui na geometria euclidiana. Existem outras geometrias, mas todas as geometrias em si, elas partem de um princípio, tá? Então essa aqui é euclidiana, a mais estudada, a que foi primeiro estudada, a que se relaciona com o nosso mundo visual, tá? A geometria euclidiana. Tá? Outras geometrias, elas navegam mais pelo campo teórico, imaginário, ok? Mas são provadas matematicamente, todas são válidas. Mas nós vamos focar no nosso estudo aqui na euclidiana. Então, vamos lá, tá? Não desanime não, vai vir muito exercício aí. A maioria dos exercícios desse capítulo, né, são sempre fazendo perguntas, verdadeiro ou falso, para ver se você entendeu. Então, para que você possa sair bem nesse tipo de exercício, leia bastante. Até o próximo vídeo, continue com a gente.